Graça e paz. Graça e paz, Morzão. Tudo Tudo bem? bem? Gente, desculpa pelo Bom, problema técnico, mas estamos aí. Vai ter Tadel. Vai ter amém. Vai Tadel ter. sim. Hum, Amém, Vamos ver pessoal? aqui se já entrou. Já. Graças a Amém. Deus. Que bom. Que bom, que bom, que bom. Então já E aí, Morzão? tudo bom? Já tem bastante gente aqui online. Eu vou dar Hum? boas-vindas pro pessoal aqui. Valdina, Paulinho, Matheus Laurentino, Ana Cláudia, Vandão, o Ednilton, a Sueli, minha mãe, Marli. Graça e paz para todos vocês e todos vocês que estão assistindo da TV aí. Se tiver um tempinho, vai lá, pega seu celular ali, dá um oi pra gente. Aproveita e já deixa seu joinha no nosso vídeo, né? Pra gente, para esse vídeo alcançar mais gente aí, mais um Tadel que a gente tá aí para começar, para a gente poder aprender mais, trocar experiência, trocar conhecimento, certo? Amém. Amorzão, você colocou a respeito de disciplinas espirituais, né? Exato. Vou até Eu tinha colocar o dado uma tema aí para o lida, pessoal ver. Pode ir tá? falando. Eu tinha dado uma lida ali, né, no esboço que você fez, ficou bem legal. Mas eu queria que você me falasse um pouquinho, quando você falou de disciplinas espirituais, o que são isso? O que En- são as disciplinas? Então, É, tudo que a gente faz, né, todas as atitudes que a gente toma, as práticas mesmo que a gente tem, né, espirituais em relação ao reino, né, para aprofundar esse relacionamento com Deus, com Jesus, né, isso daí vai habilitar a gente a crescer em graça, em maturidade, conhecimento também, por que não, né? Tudo isso pode ser chamado de disciplina espiritual. E a gente vai ver que a gente tem um monte de prática, né? Hum, E Então, a disciplina. pode falar, Pode vai continuar, lá. desculpa. Então, a disciplina, na sua etimologia mesmo, significa obediência à regra, significa alguns regulamentos, né, ordem, ou então alguma conduta que assegura o bem-estar de indivíduos, o bom funcionamento de algo, né? Eu acho que o resumo, assim, a palavra melhor que cabe dentro de disciplina é o bem-estar do funcionamento do seu relacionamento com aquilo que é espiritual, né? Então, são manutenções de algumas práticas que nós temos que ter para que possamos, então, manter essa conectividade com o eterno, Uhum, com Deus. Bem? Legal. Então, a primeira delas lá que você fala é a respeito do silêncio, né? exatamente. E o silêncio é muito importante a gente ver aqui, que trata bastante a respeito de não da gente ficar calado, mas permanecer naquela posição de ouvir aquilo que o céu tem para dizer para nós, né? Ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer para a gente, né? Porque a gente entende que silêncio é só ficar quieto, né? Ó, faz silêncio, né? Ou então, olha, nesse lugar aqui tem que fazer silêncio e a gente tem essa questão de permanecer calado. E aqui eu queria trazer que silêncio não é só isso. Tem também aquele ponto de você contemplar aquilo que o céu tem para falar para a gente, não é verdade? Uhum. Muito bom. Quando você falou a respeito de silêncio, sabe o que que eu lembrei? Hum, Eu lembrei de Elias na caverna. puxa vida. Boa. Elias na caverna. Está lá em 1 Reis, né? Hum, No verso 1 Reis 19, hum, no verso de 11 a 13. vamos lá. Eu estou em outra versão aqui, mas dizia assim: O Senhor lhe disse: saia e fique em frente no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então, Elias ficou ali atento, ele ficou nesse silêncio.
Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Hum. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve fogo, mas o Senhor ainda não estava nele. Depois do fogo, houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto e saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Então, assim, nós temos uma facilidade em elocubrar, né? O que seria elocubrar? Seria uma facilidade em tentar prever qual que vai ser a ação de Deus para conosco. Mas aí aquilo que ele esperava começou, eu imagino Elias ali parado na caverna, e aí ele começou a ouvir aquele vento forte, aí ele começou a ver os montes esmigalhando as rochas, e aí ele percebeu que não ouviu a voz. Ali ele poderia ter quebrado o silêncio, murmurado, falado qualquer outra coisa, mas ele ainda esperou no silêncio. Depois veio o vento e houve até um terremoto, começou a tremer todas as coisas. Ele falou: agora Deus está aqui, Uhum. né? Talvez até pensando lá em Moisés, né? Quando o povo de Deus ficou com medo porque a voz de Deus era como um terremoto, né? Aquela voz que bradava. E ele falou: não, vai você, Moisés, que a gente não quer estar no meio disso, não, né? Mas ainda ele não estava nesse terremoto. Aí veio um vento, não estava no vento, e assim por diante. De repente começa a pegar fogo em tudo e Deus ainda não estava lá. Então, com isso, a gente aprende que o silêncio, ele precisa ser, como que eu posso dizer assim, praticado, né? Quando nós estamos diante dos nossos irmãos, nós contamos sobre os testemunhos, falamos sobre muitas coisas, mas no tempo de meditação, quando a gente fala aquele tempo a sós com Deus, né? Talvez muitas pessoas começam, Senhor, meu Deus, eu estou aqui, minha vida está assim, assado, fala, 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 termina de falar, amém, e parou. Não tem um período de Não, silêncio. tem a meditação, é o contemplar, né? É. Olha só o que Salmo 62:5 fala pra gente, amorzão. Quer ver? Vou colocar aqui para nós, tá? Olha só, 62:5. Que minha alma espere em silêncio diante de Deus, pois nele está a minha esperança, Pois é. sabe? E sabe, daqui tem um grande gancho, pessoal, vocês que estão nos assistindo aí, quem está entendendo o que a gente fala aí, diga eu, né? É. Ah, que talvez não seja o tempo simplesmente de fazer, 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 mas de esperar a direção, porque a estação muda. Então, assim, o silêncio ele tem que estar no nosso tempo com Deus todos os dias. Isso é uma prática que nos faz a ouvir a Deus melhor. Por quê? Porque o mundo ele nos traz ansiedade. A ansiedade nos remete a esperar que as coisas aconteçam rapidamente. Sim. Nós estamos falando aqui de um tempo com Deus que dura 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, talvez 10 minutos, 15 minutos, não sei Que qual é o não seu está tempo com preso Deus no diário, relógio, né? Eu costumo falar mas muito para o não está pessoal no preso no Life relógio. Group, né? A gente tem que sempre lembrar que o nosso Deus não é aquele que está preso aqui, ó, no nosso relógio, né? Ele não conta o tempo como a gente conta, ele está fora do tempo, né? Olhando tudo ao redor. É aquele que era, que é e que há de vir, né? Então ele está olhando para cima, né? Além daquilo que a gente possa imaginar. Amém. Então, uma coisa que nós temos que pensar como disciplinas ou práticas espirituais imprescindíveis nas nossas vidas é o silêncio. No momento da meditação,
falar, mas também esperar o que Jesus quer falar ao nosso coração através do Espírito Santo, né? Quando a gente pega lá Salmos, a gente pega Elias, ele se relacionava com o próprio Deus. Porém, nós sabemos que na nossa estação, agora é a voz de Jesus através do Espírito de Deus. Bem, então, o nosso rei fala daquilo que o Pai está fazendo através da voz do Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus. Maravilha. E aqui a gente tem uma outra disciplina. Podemos seguir? Podemos, acho que sim, acho que todo mundo entendeu. A galera tá mandando ali, ó. Ah, A, olha lá. a Lourdes colocou eu. Perfeito. Glória a E o Deus. pastorzão se Então, juntou assim, a nós no chat. Então vai ajudando a gente, pastorzão. perfeito. Sabe, esse é o tipo de semente que a gente tem que lançar na eternidade. Essas disciplinas, elas são como atitudes ou atos de justiça que nós tomamos diante a obediência à palavra de Deus que nos trazem muitos frutos. Vamos abrir um parênteses aqui, amor. Explica um pouquinho sobre atos de justiça. Sim. Ah, a gente fica muito preocupado em relação a obras e fazer, executar. Mas o que que tem por trás da obra? Qual é a verdadeira obra? É aquela que se alinha com o que Deus faria na terra. Então, toda vez que nós temos ah, uma atitude que vai diretamente relacionada com o que Jesus faria, porque Jesus é a expressão exata de Deus, como diz Hebreus, né? Quando nós executamos isso, como por exemplo, ouvir alguém e às vezes aquela pessoa, ao nosso entender, ao nosso ver, ela é uma pessoa chata, é uma pessoa cansativa, você não está afim, ou você acha que sabe mais que ela, qualquer outra coisa que você não está afim. Mas você fala, Deus, ele me pede compaixão, e para eu ter compaixão, eu preciso ouvir mais do que falar. E aí você para e ouve aquilo, e nessa contemplação você acaba ouvindo a Deus. Por quê? Porque é um ato de justiça. Quando alguém te provoca de alguma forma, mas você ainda sabendo que está sendo provocado, você não revida mediante a uma diretriz de Deus. Isso é um ato de justiça. E é importante. O ato de justiça. Pode falar. O ato de justiça, ele é tão importante quanto a oração. Porque Jesus diz que nós seremos julgados conforme os nossos atos. Quais são esses atos? Por que ele fala ato de uma forma global? Porque tanto aquele que provém do nosso coração, que não é um ato de justiça, certamente é um ato cheio da inclinação da carne e não vai agradar a Deus, como ele vai julgar aqueles que nós fizemos em favor do nosso próximo de acordo com o que Deus faria, muitas vezes não querendo. Esse é o ato de justiça. E é importante também aqui para a gente explicar, principalmente para os mais novos na fé, né? Quando a gente fala atos de justiça, não quer dizer que nós estamos aplicando justiça. Quer dizer que nós estamos praticando atos corretos, conforme as escrituras nos pedem para fazer. Porque a palavra justiça pode se confundir com isso, né, amor? De você aplicar justiça. E, na verdade, a aplicação da justiça chama-se juízo. Veja bem, né? Legal, Lari, mas é só para a gente entender. E isso que você estava falando, você ia completar justamente isso. O juízo, quem tem esse poder de juízo é somente Deus. Exato. Porém, imagina o que é uma calça justa. A calça do Zezé de Camargo, né? Do Luciano, lá do Zezé de Camargo. É justa. Por que ela é justa? Porque ela se molda ao corpo, perfeito? Então, quando você tem um ato, ele é comparado como uma calça, enquanto a justiça é como Deus faria, que é o corpo. Então, quanto mais aproximado das formas do corpo, ou
do ato de Deus, maior é aquele ato de justiça. Mais justo é aquele Mais ato. justo. Perfeito. Aqui, Então, ó. se eu uso uma calça pontalona lá, boca de sino, ela não tá legal. A gente Agora tem aqui... aquelas slim, né? A gente tem aqui um comentário do Paulo e mais duas perguntinhas dele. E é legal porque ele comentou aqui, ó, que a música da Tamires, aquela música No Silêncio, ilustra muito sobre essa disciplina, né? Tem um trecho que ela fala: no silêncio venha me amar, e no silêncio é que eu posso declarar que o meu coração é teu e que para sempre eu vou te amar. Né, que a gente faz nesse silêncio, a gente tem ainda mais profundidade nessa intimidade com Deus e a gente pode contemplar aquilo que ele tem para falar para nós, aquilo que ele tem para nos orientar, né, para estar com a gente. Aqui tem duas perguntinhas dele, posso pôr? Claro. Ato de justiça é algo com fundamento bíblico e intencional, alinhado com o coração do Pai, certo? Tá perguntando para ti. Perfeito. Sim, nós já falamos muito a respeito disso na mesa, né, Paulo? É exatamente Então. isso. Aqui ele está colocando porque eles têm um tempo de mesa e falam muito a respeito disso. E aqui tem uma pergunta dele aqui, ó. O juízo é consequência da justiça? O juízo é consequência da justiça. O juízo é consequência do seu ato. Ele pode ser Porque justo ou não. se o seu ato for justiça ou justo, eles vão ter consequências benéficas, são as sementes que dão frutos espirituais. Se o seu ato é fora do padrão de Deus, então ele vai te trazer frutos amargos, né? Então, por exemplo, né, sei lá, dá um exemplo, alguém te pede algo ou para você na rua e essa pessoa é insignificante aos teus olhos, né? A gente não pode ser hipócritas a ponto de pensar que todo mundo que a gente encontra na rua todos os dias nós estamos dispostos a amar. Tem muitos dias que a gente está tão aflito com a correria do dia a dia que a gente tem pouco tempo a gastar com esses. Quando você para e fala, não, mas o meu Jesus pediu para eu ouvi-lo e você ouve, esse é um ato de justiça, é um ato de obediência diante da vontade do Pai, ainda que aparentemente te traga prejuízo. Ah, eu vou me atrasar para um compromisso, né? Eu lembro muito bem, uma vez, eu falei isso semana passada, né? Teve uma vez que eu estava entrando no Casados para Sempre, a gente estava fazendo, né? E aí, tava um dia bem frio, em junho, e era ali lá para as 9 horas da noite, eu parei o carro e eu saí, e tava subindo um rapaz, eu tava com uma camisa sem camiseta, uma blusa sem camiseta por baixo. E ele falou, meu, eu tô com muito frio, cara. E eu falei, cara, eu não tenho o que dar para ele. Aí eu peguei e tirei minha blusa e dei para ele, só que eu fiquei nu, sem camiseta. Aí eu falei, me dá a sua camiseta, e coloquei a camiseta. E eu coloquei a camiseta e entrei era uma camiseta rosa, estava apertada em mim, né? Porque dificilmente ia ter alguém do meu tamanho na rua. E além do E mais, você aí, tinha quase 25 quilos a mais. é, e aí eu coloquei, entrei todo espremido e foi dois comentários que eu ouvi, tipo assim, você tá cheirando cigarro. Você tá cheirando meio ruim, né? Aí eu peguei e falei assim, não, é porque aconteceu algo aqui na porta agora e tal, tal, tal. Mas você vê A que camiseta não era mesmo sua, né? a camiseta não era minha, mas Deus entendeu aquilo. E eu fiquei constrangido, não tinha o que eu fazer diferente daquela situação, né? Em outros atos também eu negligenciei. O pastor conta de uma que ele saiu lá na garoa atrás de uma pessoa com um cobertor, porque tinha pedido, ele falou que não tinha, e depois ele lembrou que tinha e Uhum, saiu atrás da pessoa. uhum. Então é isso. O juízo é consequência do seu ato e não vai ser julgado agora. Vai ser julgado
quando Jesus vier lá no tribunal Bema, que é como se fosse o pódio lá, né? Que a gente já falou isso algumas vezes. Amém? Quem está entendendo tudo que eu estou falando aí, e muito bom, Paulo, isso aí, pergunta mesmo, é bem legal quando a gente troca essa experiência. Eu acho legal também. A, Eu gosto. a Lourdes, minha sogra, também falou: Nossa, eu imaginei agora um relógio com os ponteiros seguros pela mão de Deus. Exatamente. Deus criou o Cronos, né? E então ele não está dentro do Cronos. Está logo acima das conversas do Paulo, dos comentários do Paulo ali. Tá bom? Vai lá então, Ah, amor. tá. Segue aí que já são 8h30. Vambora. Eu já ia colocar Nós já o estamos no aviso primeiro. para você, ó, nem precisei. Então, continuando aqui, olha só, a gente tem a próxima disciplina. Aqui, pessoal, a gente vai trazer algumas, tá? Só para que a gente possa ter uma noção de algumas disciplinas, de algumas que são importantes para a gente ter como prática. E aqui a gente vai falar sobre Mas a. posso te falar? Ah, Eu achei bem completo. Eu achei que se eu seguisse ali todas elas ferrenhamente, eu seria um cristão muito melhor do que eu sou. a gente vai tentando, né? Sim. Aí, a próxima disciplina que a gente queria trazer para os irmãos é adoração, tá? E eu queria ler com vocês João 4, 23 e 24. Posso ler? Então vamos lá. João 4, 23 e 24 diz assim, ó. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem deste modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Todo mundo conhece muito bem esse verso, né? É, e é importante aqui a gente sempre lembrar vocês que também tem uma associação muito grande que as pessoas, e eu já fiz muito isso, né? Então estou me incluindo nesse bolo aí, é, de fazer associação de adoração somente com canções. Adoração não é só cantar. Você pode falar para a gente um pouquinho sobre adoração? Sim, essa é bem minha área, né? Exato. É o que me pega há muitos anos, inclusive para a escolha de canções e tudo isso. Às vezes eu sou muito chato, né? O Will deve estar trabalhando agora, ele não está ouvindo aí, É, mas o Edivando também. Eles sabem que eu sou muito chato com isso, o pastor também. Porque adorar é você, de fato, reconhecer. Então eu vou dar um exemplo, tá? Você pega as matrizes africanas, e eu estou só dando um exemplo porque eu estudo um pouquinho sobre elas. E elas pegam e dão nomes a deuses ou deusas a algumas coisas. Por exemplo, uma deusa do mar, porque ela traz a força das águas, traz todas aquelas coisas. E é muito diferente, né, de nós, como eu, por exemplo, quando eu chego na beira do mar, e o pastor também já falou muito sobre isso. Você, a minha esposa, você sabe muito bem disso, o Mate também. Toda vez que eu vou para a praia, eu peço para vocês para eu ir lá sozinho um pouquinho, e eu molho o pé na água e eu fico olhando aquelas ondas indo e voltando, aquele céu azul, a areia, aqueles bichinhos que corruptos que passam ali, conchinhas e etc. E aquilo é tão belo, aquilo é tão maravilhoso que me emociona. uhum, E aquilo não é a força do mar, mas é a beleza, a perfeição na qual Deus a criou. E quando eu vejo aquilo, eu reconheço Deus naquilo. Então, esta é a adoração. sim. Quando eu olho, eu me emociono e saem lágrimas, e as minhas lágrimas é o meu louvor a Deus. Eu reconhecendo realmente como Deus é. Muitas vezes, né, por exemplo, Moisés ficava diante da glória de Deus, ele descia brilhando ainda.
O que era esse brilho? Era o poder de Deus que estava sobre ele, mas em forma de se ligar ao que de fato Moisés adorava. Então a adoração ela tem a ver com reconhecimento de quem Deus é. Nós estávamos esses dias. Pessoal, eu falo muito de nós, porque eu estou tendo o privilégio de fazer um Tadel com a minha esposa. E a gente vive muito isso. Então, nós fomos esses dias, não fomos em lugar nenhum. A Lari escreveu para mim no WhatsApp. Ah, ela tirou uma foto da sacada aqui num final de tarde e ela estava lendo um pouquinho, falou com a Beth, né, por telefone, a filhinha dela lá, espiritual, né? Betoca, nossa filha. E ela escreveu: Deus é muito bom. E ela estava sentindo uma emoção de ter o prazer de sentar na sacada e olhar para a rua, para o céu. É. E naquele momento ela entendeu de como Jesus transformou as nossas vidas. Talvez você olhe de fora e fale, mas a sua vida não tem nada demais. Mas para nós que vivemos ela, sabemos de onde saímos, esses momentos são raros, eram extremamente impossíveis, improváveis, e hoje eles são comuns nas nossas vidas. Pois é. Então, de improváveis eles passaram a raros e agora hoje é comum, mas ainda assim no comum a gente consegue enxergar Deus. Hoje eu Muitas coloquei, vezes. viu, amor? Hoje eu coloquei nos meus stories lá do Instagram um post que eu achei muito bonito e ele dizia assim: não demore muito para perceber que o ordinário é extraordinário. Pois é. Aquilo que você vê todos os dias pode ser uma manifestação tremenda de Deus. Exatamente. E hoje em dia, Paulo colocou aqui. os tempos de hoje, tá tirando a beleza do comum. Exato. Está fazendo para que as pessoas persigam o extraordinário em todos os momentos, sendo que o comum, o ordinário, é muito belo também. Perfeito. Pode falar. Paulo colocou aqui. Posso dizer que exemplo de adoração também é gratidão? Sim. A E a gratidão é gente vai falar sobre justamente o gratidão. louvor. Quando nós adoramos, nós reconhecemos. E quando reconhecemos, nós manifestamos. Quando nós manifestamos, essa manifestação das nossas vidas é o louvor. Então, a gratidão, ela é o nosso louvor em relação àquilo que nós contemplamos. Então, eu adorei. O que é adorar? Algo aconteceu na minha vida e eu reconheci que veio de Deus. Quando eu manifestei um coração grato, era um louvor a Deus. Então, o cantar é um louvor porque nós estamos reconhecendo através de palavras. Só que tem um grande problema, e é isso que eu chamo a atenção aos domingos. Quando quando Jesus disse aqui, através de João 4, 23, 25, quando você vê essa indagação, a moça do poço, ela estava perguntando qual era o método correto de se adorar. Se era olhando para um monte ou para outro monte, se era ajoelhado, se era dando cambalhota, ou se era de pé, ou se era chorando, ou se era com a cara no pó. Ela estava perguntando sobre um método. E aí, Jesus está dizendo agora: o Pai não está procurando o método, o Pai está procurando a intenção. O método, ele foi válido sim por um tempo, porque nós estávamos preparando vocês para reconhecer esse método através de um coração. Então, o Pai, ele procura esses adoradores que, na verdade, essa expressão de louvor sai do coração. Por isso que eu chamo a atenção, porque muitas vezes nós estamos cantando na igreja, mas não entendemos ou não estamos dando a real importância daquilo que cantamos. E aí, então, nós estamos passando um tempo perdendo a oportunidade de fato, louvar a Deus. Eu queria. Temos muitas perguntas aqui. Exato. Muitas perguntas, muitos comentários. Vai lá. O pastor colocou aqui para a gente a respeito de quando você disse a respeito de contemplar a praia, né? Ele falou, é verdade, é a beleza da criação. Exato. É isso Pois aí, é. pastorzão.
Aí minha mãe está comentando aqui, ó, verdade, os improváveis para o homem, mas prováveis para Deus. Muita recompensa depois de muita busca. Amém. Louvado seja Deus, verdade. Aí Matheus Laurentino colocou: esse é o chamado de Deus para Marta. Observe os meus passos quando eu estou dentro da sua casa, e não só quando eu estou executando um milagre na multidão. Exatamente. É porque o milagre é a manifestação do poder. E aí, a manifestação do poder, você depende de Deus. Mas quando você aprende como Jesus faz, você gera o milagre dos frutos na sua vida. Então, muitas pessoas pedem o tempo todo por milagres e tem coisas que realmente só um milagre. Exato. Mas o milagre ele vai ser gerado através do seu ato de devoção. Vou dar um exemplo aqui, tá? Por exemplo, o pastor ele conta muito a respeito dos remédios. Então ele tomava lá 15 remédios para o problema dele. Quando ele começou a abençoar os remédios e reconhecer, ser grato por aquilo que ele estava vivendo, Deus foi tirando essa dependência de remédios. Uhum. E como que você toma um remédio que ele agora é de forma contínua e de repente você não precisa mais? É só um milagre. Sim. Então você alimenta o milagre através da sua gratidão, que é um louvor, através do reconhecimento, que é a adoração. Parece simples? É porque é. A gente é que complica. Aí o Paulo colocou aqui, ó, Paulinho. O apóstolo Paulo diz que ofereceu seu corpo como sacrifício vivo, como aroma agradável a Deus, como forma de adoração. Discorra. É que a vida de Paulo foi foi gasta, vamos dizer assim, ela foi vivida em prol da obediência plena do que Deus pedia. Independente da dor, do medo, da fome, das doenças, de toda a dificuldade que ele passou, ele avançou com os espinhos na carne, com tudo que ele tinha. Então, quando ele chegou no final da vida, que ele fala lá em Timóteo que ele lutou um bom combate e ele guardou a fé, ele olhou para trás, certamente, meditou e ele viu de tantas coisas que ele abriu mão da sua vontade para cumprir a vontade de Deus. Uhum. E ele olhou e o saldo dele foi: eu gastei a maior parte da minha vida, da minha vitalidade em fazer aquilo que o próprio Jesus pediu para mim. Não era que o pastor pedia, não era que os líderes romanos pediam, não era o que os judeus pediam, não era que não era, era o que próprio Jesus pedia. E hoje nós sabemos o que o próprio Jesus pede através do nosso próximo tópico da disciplina espiritual. Certíssimo. E o nosso próximo tópico vai falar a respeito de leitura bíblica. Epa, essa é top. E a gente tem aqui como exemplo para nós 2 Timóteo 3, 16 e 17. Eu vou colocar aqui para a gente poder ler, tá? 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim, ó. Vocês já devem saber de cor, mas vamos ler outra vez. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Perfeito. Tudo que a gente aprende na palavra de Deus tem que ser guardado nas tábuas do nosso coração. Vou dar um exemplo aqui. Em 2020, nós resolvemos reformar a nossa casa aqui na parte de baixo, né? Então, lá na quinta série, eu aprendi a somar. Na quinta, sexta série, eu aprendi a multiplicar.
E depois, lá no oitavo, no nono ano, eu aprendi a calcular a área. Então, eu descobri que a área era igual ao lado vezes o lado, né? E aí, então, aprendi isso, para mim não servia para nada. Eu só aprendi. Ficou lá, escondido no meu coração, lá em algum lugar, na minha mente, né? No caso. Então, chega 2020, eu vou lá, vou comprar os pisos aqui de porcelanato e eu vi que custava uma grana. Então, assim, você não pode comprar demais, mas também não pode comprar de menos. Então, quando que eu vou fazer? Porque se eu comprar de menos, se eu for comprar outro lote, vem de outra cor. Então, todos aqueles problemas, eu estou dando uma explicação bem comum que todo mundo já passou por isso. Então, o que que eu fiz? Eu calculei ali, o meu piso é de 50 por 50, então 50 vezes 50, X. Beleza. Agora, eu peguei e medi ali a lateral da minha parede versus a outra lateral. Multipliquei, deu X. E eu sabia que cada piso dava Y. Aí eu peguei e dividi Y por X e me deu X peças de piso. Aí eu fui lá, vi quantos cabia em cada caixa, comprei, joguei mais lá 5, 10% de perda em questão de recortes e pumba, comprei a quantidade de material que eu precisava. A leitura bíblica é isso, a gente lê todos os dias, a gente guarda, e muitas vezes a gente fala, Deus, eu até entendi, mas aonde eu vou usar isso? Então, lá na frente, no momento em que você se depara com o coração disposto a praticar esses atos de justiça, o Senhor traz aquele teu conhecimento através do Espírito Santo, que é a revelação. Então, não há revelação sem antes ter sido velado, visto. Visto. Então, a gente vê na leitura bíblica e depois é revelado no momento. Ela fica ali, aquela ferramenta guardada na nossa caixinha, e quando a gente precisa, e aí nós temos o segundo passo, que é o alinhamento com o Espírito Santo, e isso é revelado em nossas vidas. Então, essa é a importância da leitura bíblica, né? Eu não tenho como definir o melhor caminho se eu não sei para onde eu quero ir. Perfeito? Quem entendeu aí? Quem gostou do meu exemplo de área? Tem que ter, né? Tem que Tem que ter ter. algum cálculo matemático. Tem que Ai, meu ter. Deus do céu. Tem que ter. E aqui a gente vai trazer já posso trazer? Pode, claro. Que a gente vai trazer a Todo nossa. mundo entendeu a leitura bíblica, a importância? Todo mundo aí agora vai falar, poxa, agora eu entendi, eu vou ler aí um capítulo por dia na sequência do meu livro, ou eu vou pegar como é que chama esses que são estratégias de leitura? Plano, Eu não sei como é que plano de chama. leitura. Plano de leitura, isso aí. Perfeito. Amém, pessoal? Plano de leitura, né? É entender que assim você tem formas de ler a Bíblia, né? Você lê procurando revelação, né? Você lê procurando a palavra de conhecimento, mas você pode também fazer uma leitura corrida para ter uma visão, um panorama geral daquilo que você está lendo, para você se sentir familiarizado. Quando você lê de forma corrida, né? Quando você lê a Bíblia num período normal da sua vida, quando você vai entrar na próxima disciplina espiritual que a gente vai colocar aqui, né, na meditação, você vai revisitar aquilo que você leu. Você vai falar, poxa, eu lembro disso que eu li. E ali vai pedir a revelação para o Senhor, vai crescer em graça, vai crescer em conhecimento, vai ter ali aquela palavra de conhecimento, vai entrar na sua mente e no seu coração e você vai passar a praticar ela, né? A nossa próxima disciplina, então, por isso, é a meditação, né? E aqui a gente tem como exemplo Salmo 1, verso 2. Salmo 1 também muito conhecido também de mães cristãs, né, que estão educando seus filhos, né? Vai falar o Salmo 1, na verdade, né? O verso 1 do Salmo, mas aqui a gente vai dar ênfase no 2.
Pelo contrário, está falando daquele daquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Pelo contrário, essa pessoa que não se assenta tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então, essa meditação, né, amor, aí você pode até, você com certeza vai complementar mais do que eu estou falando aqui, ela é aquele momento onde você reflete nas escrituras, mas com profundidade, chamando o Senhor para estar com você naquele momento, sabe? Chamando o entendimento. Senhor, eu quero entender o que a escritura está falando, eu vou parar para estudar aqui, mas eu quero que o Senhor continue comigo para que eu possa sentir a tua presença e para que eu tenha entendimento daquilo que eu estou lendo. E todas as vezes que eu falo para que eu tenha entendimento daquilo que eu estou lendo, amor, eu lembro muito da escritura, naquela passagem onde Felipe pergunta para o eunuco que está lendo o rolo de Isaías. Ele pergunta para o eunuco: Entende o você que lê? entende o que você lê? Né? Para que ele pudesse ser batizado depois. Aí Felipe pergunta: você entende o que você está lendo? Você pode complementar aí, amor, por favor. Então, quando a gente fala de meditação, ela vale em muitos aspectos, né? Se você percorre um longo caminho, não sabe. Bom, vamos lá, só para montar aqui um raciocínio, tá? Paulo, ele determina para nós praticamente, ele deixa muito claro, lá em 1 Coríntios 13, 12, ele fala assim: o que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como Deus me conhece. Paulo aqui ele está reconhecendo que ele não consegue, por mais que ele leia, por mais que ele tenha o Espírito sobre sua vida, ele não consegue ver muito distante daquele momento presente. Portanto, imagina alguém que tem uma visão distorcida, pega um dia, olha uma direção e anda 5 dias naquela direção. Quando ele para e olha na referência dele, ele vai perceber que ele desviou o seu caminho. A meditação ela serve para nos reposicionar ao caminho correto. Então, quanto maior frequente for a nossa meditação, mais assertivo nós seremos em relação a olhar o alvo. Quando Paulo fala de novo, olha, eu prossigo para o alvo, significa o quê? Eu estou andando, mas a todo momento eu estou olhando o alvo, que é Cristo. Então, a meditação ela serve para isso. No final do dia, você faz um saldo das suas atitudes, e aí você consegue peneirar o que foram atos de justiça e que foram atos da sua carne. E aí você fala: meu Deus, hoje eu mais errei do que acertei. Pai, me perdoa e amanhã me ajuda, me faz com que eu seja mais assertivo na minha caminhada. Então a meditação ela serve para nos reprogramar, para nos reposicionar, e ela é muito importante. Ah, Paulo aqui, Paulinho, Henrique, está dizendo assim: meditar está ligado à leitura da palavra? Sim. Quando Paulo fala que ele se olha no espelho e vê cheio de úlceras ainda, cheio de feridas, de imperfeições, quem era o espelho? Ele estava se vendo, mas ele estava se comparando em relação a quem? Cristo. E aonde nós enxergamos Cristo? Na palavra. Então, para nós compararmos os nossos atos, se são de justiça ou da carne, é em relação ao quê? Ao nosso firme fundamento. Onde está o firme fundamento? Na palavra. Então, a meditação ela é diretamente ligada à palavra. Você vai olhar lá na sua caixinha de ferramentas e vai falar: nossa, aqui o rapaz no farol me pediu 5 minutos de atenção, eu não dei. O que Jesus faria? Uhum. E é importante aqui, Aqui, porque o Paulo falou meu. aqui, ó, se está ligado à leitura da palavra mais o silêncio. É uma Sim, completude das coisas, né? Porque a leitura da palavra te traz conhecimento e o silêncio te traz aquela revelação que a vem da parte do meditação, Senhor, a né? reflexão. Perfeito. Eu diria até que assim, o silêncio
ele está ligado diretamente à meditação, porém, ele não é só para a meditação. O silêncio também está relacionado ao esperar, ao ir contra a sua ansiedade. Ou seja, enquanto Jesus ou Deus não me responder, eu não tomarei uma atitude. Isso acontece muito em nós na liderança lá. Às vezes nós temos um desejo do coração, temos uma inclinação, temos uma ideia, ou vemos uma outra igreja fazendo um outro modelo, e a gente fala, meu, isso tá aqui, tá latente no meu coração. Mas calma, vamos pôr em oração. E aí entra esse tempo de silêncio para esse assunto. E nós vamos esperar até que Deus responda para nós, né? Eu acho que é isso. Podemos. Pessoal, quem está gostando do Tadel aí? Olha, aqui o pessoal está colocando um amém aqui, porque você perguntou se estiver entendendo, amém. A minha mãe comentou que gosta muito de exemplos práticos para entendimento da palavra, quando você falou a respeito lá do exemplo da área. Isso. Aí, amém, glória a Deus. podemos ir para a próxima? Podemos sim. A nossa próxima, Devemos. a nossa próxima disciplina que a gente trouxe hoje é oração. E aqui eu queria ler com vocês Mateus 6, 9, 13. Extremamente conhecido. A hora que eu colocar na tela, vocês vão falar, ah, não. Eu já sabia, né? Vamos lá? Diz assim, ó. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia. E perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse é um exemplo perfeito de oração, porque ele vai falar sobre tudo que você precisa se comunicar com Deus todos os dias, né? A primeira coisa é o reconhecimento. Pai nosso que estais no céu. Ou seja, veja que entra na questão do louvor. Quando eu digo isso de todo o coração, significa que eu o reconheço como o meu Pai que está no céu. E quando eu digo que santo é o teu nome, eu continuo reconhecendo. Quando eu falo venha ao teu reino, significa que o Senhor molde a humanidade, em primeiro lugar, a mim, do que eu tente moldar o teu coração segundo a minha vontade. Seja feita a sua vontade, assim como você faz, como é soberano no céu, que derrame de uma vez, né, e que toda a carne receba o Espírito, como está descrito em Joel, para que toda a terra seja como é o teu reino. Mas enquanto isso não acontece, dai-nos hoje o que é necessário. Vem de encontro com o que Jesus disse. Jesus falou: olha, não andeis ansioso por coisa alguma, busque as coisas do céu. Enquanto isso, nada te faltará. As demais coisas eu te acrescento. Então, assim, né, dai-nos o pão de cada dia. E agora, Pai, perdoa, eu sei que houve falha. Eu meditei e eu acabei de perceber que hoje eu falhei bastante. E também que eu não esqueça que, assim como o Senhor me perdoa, eu também preciso perdoar aqueles que faltaram comigo. Porque, afinal de contas, eu li que são 70 vezes 7. E essa é a aplicação perfeita do 70 vezes 7. Perfeito. E também não me deixe cair nas tentações, porque a minha carne ela vai ser inclinada a fazer o que é errado. Mas, Pai, livra-nos do mal, porque eu reconheço, de novo, o louvor, que teu é o reino, teu é o poder, teu é a glória para sempre. Amém. A frase de que Pedro diz ali quando é perguntado por Jesus. Jesus fala: por que vocês não vão embora também? E Pedro diz assim: para onde iremos nós se só tu tens a palavra de vida eterna? Ele estava reconhecendo, fala: eu até gostaria de ir, porque está ruim ficar aqui com o senhor. Eu estou sofrendo aqui com o senhor. A gente não tem uma cama boa, não tem um ar-condicionado, nós estamos andando aí para todo lado, com os pés todos secos aqui, não sabemos quando vai comer, dormimos cansado quando o senhor pede para orar, mas ainda assim eu não tenho um caminho
para fazer que não seja esse que o Senhor me disse que fez todo sentido. Exato. Então, a oração, ela é o principal pilar. E aqui abre um parênteses, a oração ela serve para a tua casa, para você abençoar os teus filhos, para você abençoar a sua esposa, para você abrir o seu coração com Deus sobre as suas dificuldades, para você pedir ajuda ao Senhor nas suas dificuldades de mudança. Pai, muda o meu coração segundo o seu, né? Como a oração do salmista lá, né? Que diz, dai-me um coração igual ao teu, né? Cria em mim um coração igual ao teu. E é Também para nós importante também repreendermos. lembrar do restante dessa frase aí que você colocou dessa canção. Um coração disposto a obedecer e cumprir o teu querer. Amém? Para que nós sejamos mudados. Também vai falar a respeito de você, da autoridade que Jesus te deu para você repreender a enfermidade dentro da sua casa. E também o principal, para que nós, como filhos, nos reunamos em um lugar e oremos. O pastor começou agora, nessa última sexta, ou voltamos, né, nessa última sexta-feira, a, a nos reunirmos no templo para orarmos. E aí a galera já está indo lá. Isso é imprescindível para que a gente ore pela liderança da nossa igreja, a liderança da nossa cidade, a liderança do nosso país, para que nós oremos para que a palavra de Deus se cumpra na terra, porque tudo que nós ligarmos aqui na terra agora será ligado no céu. Bem? Amém. Então é isso. Agora, Lari, eu não sei, temos mais alguns aqui, mas eu acho que podemos deixar para a semana que vem, né? Vai Podemos? estourar um pouco. Eu acho que vai Podemos. estourar um pouco de Porque tempo. senão a gente Fala, estoura o tem nosso tempo. isso, e tem três bem bacanas aqui que eu acho que vale a pena a gente gastar um tempo aí. Não sei quem vai ser a próxima semana, mas ficou muito bom esse estudo. Bom, o que você acha aí? Cadê aí? Os irmãos estão comentando alguma coisa ali? Vamos responder mais Vamos alguma ver. coisa? Olha lá. Paulinho comentou aqui, ó. Ah, As escrituras nos ensinam em Colossenses, ele acha, vamos ver, a nunca parar de orar. Mas em que sentido? Pois muitos pensam que é necessário ficar 24 horas de joelhos no chão quando lê essa passagem. olha, Aí ele complementa aqui, ó, tá? Essa passagem está falando na questão da importância de orar em espírito, em intencionalidade diária, é isso, né? É isso que ele está é, perguntando. eu creio, amor, que cada um é levantado para uh, um relacionamento com a oração, vamos dizer assim, tá? Por quê? Você vê igrejas como F-Hope, eu vou citar duas aqui, né? Que tem o Florianópolis Hope, né? Que é de esperança, mas é de Florianópolis, que é uma casa de oração. Tem o do Famílias do Que Creem, também é outra casa de oração. Eles fazem 24/7 durante 365 dias. Uma sala de oração que ora em favor da nossa nação, em favor dos cristãos, em favor dos países que precisam, né? Eu estou citando dois aqui, mas com toda injustiça, vamos dizer assim, porque existem muito mais outras casas que se dispõem a estar no fronte, na intercessão contra potestades e principados. Nós também, muitas vezes, nos reunimos para orar contra esses principados, sempre juntos, reunidos como corpo de igreja, fazendo a maior vontade de Deus, que é preocupar-nos com o próximo. Mas, ao mesmo tempo, você andar em espírito orando todo o tempo em que você está fora, você agora como indivíduo dentro do corpo, a todo momento você está conversando com Deus. Muitas vezes em línguas, baixinho, muitas vezes conversando com Deus mesmo. Ou seja, todo tempo, eu creio que todo tempo é tempo de orar. Esse seria o ideal. Todos vão fazer isso? Não. Mas seria
algo extraordinário se nós conseguíssemos fazer, Eu tá? gosto muito de uma frase que o nosso pastor fala, né? Que a oração é o pulmão do crente. E é, né? Porque se você ficar muito tempo sem conversar com Deus, você se esfria. É. E a principal estratégia de Satanás é essa. Quanto mais ocupado nós tivermos, menos tempo nós temos de lembrar de Deus, tá? Eu vou dizer isso por mim. Grande parte do meu dia eu não lembro que Deus existe, porque as tarefas elas invadem com tanta força que a gente tem que parar um período e falar: peraí, eu preciso me comunicar com meu pai. E as minhas orações são sempre assim: pai, me perdoa. Eu não consigo ficar conectado o tempo todo. Embora as minhas atitudes sejam segundo a sua vontade, a minha vontade era estar na sua presença o tempo todo. Mas às vezes tem coisas que roubam o nosso raciocínio, roubam a nossa atenção, né? E são as dificuldades do dia a dia ou as obrigações do dia a dia, né? Por isso que hoje nós andamos na carne, né? Se nós nascêssemos do Espírito como Jesus Cristo, eu tenho certeza que ninguém queria trabalhar, todo mundo ia andar peregrinando, falando sobre o amor de Deus, como tem tantos que hoje fazem, que são chamados para isso mesmo, né? Mas oração em todo tempo é necessário. Eu gostaria de orar muito mais do que eu oro, e é isso. Então, se encerramos por aqui, a gente tem mais disciplinas para falar a respeito. Então, se a gente não falar na próxima terça, a gente com certeza vai falar da próxima vez que a gente se encontrar, né? Perfeito. E só respondendo o Paulo perguntou, ele falou se essa passagem falando na questão de importância de orar em espírito e intencionalidade diária. Correto para muitas pessoas, mas tem outras que são chamadas para orar o tempo todo intencionalmente por uma causa, por uma intercedendo por algo e assim por diante. Tá bom? Beleza. Então, assim, não dá para a gente prender numa caixinha e dizer, não, é só intencionalmente enquanto eu trabalho ali tá orando. Não. Tem pessoas que são chamadas para se derramar orando. Amém? Deus abençoe a todos. Espero que Jesus tenha falado com vocês, que o Espírito Santo de Deus tenha ministrado os nossos corações, porque a gente só fala mais do mesmo. É, A só minha oração é para que Jesus pegue cada um de vocês aí e transforme a vida de vocês, vocês se tornem tochas. Para no final da vida, lá embaixo, a gente falar como Paulo: derramei a minha vida em oferta de libação ao Senhor. amém, pessoal? Não esqueçam do nosso Life Group amanhã. Esteja com a gente no Life Group também, tá? Às 20 horas também. A gente tem 2 Life Groups presenciais, um Life Group online. Então, você que não pode estar presencial, né? Eu falo sempre, né, lá na igreja, dê preferência ao presencial, esteja junto com os irmãos, né? Esteja nessa troca tão boa de comunhão. Mas se você não pode, a gente entende e a gente tem um Life Group online também. Então esteja com a gente, tá certo? Amém. E Não esquece de deixar seu like, um beijo no coração de todos, que o Senhor abençoe a vida de cada um abundantemente. Tá bom? obrigada, Amo todos pessoal. vocês. Até o próximo Tadel. Amém?